Solução analítica para a reação com queda de pressão. Vamos resolver um exercício. Nós vamos calcular, então, a queda de pressão no reator de leito fixo, um PBR. A queda de pressão, então, nós vamos determinar. O reator, ele é um reator de 1,5 polegadas, série 40, 60 feet de comprimento. Ele é recheado de partículas de catalisadores de 1/4 de polegada de diâmetro. E nós vamos estar passando um gás. Esse gás, então, ele vai passar por uma vazão mássica de 104,4 libra-massa por hora. A temperatura, ela é constante, de 260 graus. A fração de vazios é de 45% e as propriedades do gás que irá passar através do reator são semelhantes à do ar nessa temperatura. Então, vocês vão pegar massa específica, viscosidade, né, desse gás semelhantes ao do ar. Então, vocês vão consultar uma tabelinha, as tabelinhas de termo que vocês tinham, né, vocês podem utilizar. A pressão de entrada, então, é de 10 atm. Aqui a gente tem os dados de maneira resumida, então nós temos os dados do tubo, do catalisador, do leito, o GC aqui é o fator de conversão, o AC, né, que é a área da seção transversal do tubo, ela é tabelada, vocês vão entrar lá com a espessura e a série do tubo e vocês determinam, né, pela tabelinha, a área da seção transversal. Do fluido foram fornecidos, né, a vazão mássica, temperatura, pressão inicial, e aqui são propriedades do ar a 260 graus Celsius tabelado. Então, essas duas não foram fornecidas no exercício, mas foi dito que vocês usariam a temperatura do ar a 260 graus Celsius. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer são as nossas considerações. Quais considerações vamos usar? Considerações. Principais considerações, então, reator isotérmico, certo? Porque ele vai estar a 260 graus Celsius durante toda a reação. E outra coisa, não foi dito nada, mas nós vamos considerar, né? Lá é uma reação de queda de... É uma reação para a gente calcular a queda de pressão mais uma solução analítica, então vamos considerar uma reação de A dando B, no qual o epsilon igual a zero. Dessa maneira, se o epsilon for igual a zero, nós vamos ter uma solução analítica. Já vamos conversar sobre. Se o epsilon for diferente de zero, nós vamos ter um sistema de equações e vocês vão precisar de um software auxiliar, um Python, MATLAB, Polymath, alguma coisa, para auxiliá-los na resolução, então, de um sistema de equações, né, de EDOs. Mas aqui, como o epsilon igual a zero, nós conseguimos fazer na mão, né, na mão, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos começar avaliando o termo da pressão. Então, a gente tem um reatorzinho, né, o nosso PBR, bonitinho. A gente vai seccionar e a gente vai avaliar a queda de pressão dentro desse reator. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar a equação de Ergun, que é a equação 17, tá? Nós vamos pegar ela pronta. Então, vamos pegar lá. D de y dw é igual, nós deduzimos isso, né? Nós vimos a dedução disso aqui na última aula. Na última aula não, na primeira parte da aula, T sobre T0. Pessoal, equação de Ergun, linha maravilhosa, equação 17 dos slides. T sobre T0 igual a 1, por quê? Isotérmico, certo? Então, eu não estarei considerando T sobre T0. Outra coisa que eu não vou considerar, eu estou dizendo que é 1 dando 1, então eu não tenho epsilon, né? Então, eu não tenho a variação, né, do volume do meu sistema. Então, epsilon igual a zero. Quando eu fizer isso, gente, conversem comigo, prestem bem atenção agora. Eu tenho o meu leito do meu reator, né? Aqui em W. W, né? Eu já tenho ciência de que a minha conversão varia ao longo do meu reator, certo? Então, isso aqui varia ao longo do meu reator. Mas eu tenho também queda de pressão ao longo do meu reator. Então, o meu Y também varia ao longo do reator. Então, aqui eu teria duas variáveis, tanto X como Y, variando em W. Então, no caso,
né? Se eu tivesse, se esse termo aqui não fosse igual a zero com epsilon igual a zero, eu ia ter, então, o sistema de EDOs que eu teria que resolver pelo Python. Mas nesse caso específico desse exercício, eu sei que é uma reação de 1 para 1. 1A dando 1B. Então, o epsilon é igual a zero. Se o epsilon é igual a zero, esse termo do x, ó, 0 vezes x, é zero. Então, o que vai acontecer? Nós só vamos ter y variando com w. Estão vendo? A equação vai ficar assim, 2y. Estão vendo? Então, eu vou ter uma equação muito mais simples, só pelo fato do epsilon ser igual a zero. Corto esse termo, então o que sobra, olha só, pessoal, tudo que sobra só vai ter o quê? Eu só vou ter quem agora? Eu só vou ter o y variando com w. Eu não tenho mais x na minha equação. Aqui é um alfa, tá, gente? Entenderam? Super simples. Super simples. Matamos já o exercício, entendeu? Basicamente é isso. Então, eu tenho agora que integrar. Então, eu vou integrar. Mas vejam bem, pensem comigo. Eu sei que o meu y é p sobre p0, certo? Para eu fazer o meu limite de integração inferior, quando w é igual a zero, então aqui no início do reator, w igual a zero. Qual é a pressão no meu início do meu reator? É P0. Então, no início do meu reator, quando w for igual a zero, P é igual a P0. Então, essa equação vai ficar como? Vai ficar P0 sobre P0, porque eu estou avaliando no início do meu reator. Então, P0 sobre P0 é igual a 1. Então, no meu início, né, da minha integração, quando W for igual a 0, Y vai ser igual a 1. Entenderam? Certo? Quando W for igual a 0, Y igual a 1. Eu vou apagar isso aqui, tá? Opa. Só para eu ter um pouquinho mais de espaço. Então, pessoal, y igual a 1, né? Que a gente acabou de determinar. Então, nós vamos integrar, vou passar esse 2y para cá, né? Fazer separação de variável, 2y vezes dy é igual a menos alfa dw. Então, quando w for igual a 0, y é igual a 1. Quando w for igual a w, y igual a y. Integração normal, nós vamos chegar aqui, y ao quadrado, 1 menos alfa y. Simples, gente, simples, ok. Se fosse fornecido para nós que o nosso reator, ele tinha, sei lá, 30 quilos, eu já poderia utilizar essa equação, né, direto. Só que o que acontece? Vocês estão olhando aqui nos dados fornecidos, eu não tenho a massa de catalisador que foi usada. A única informação que eu tenho do meu catalisador é o diâmetro de partícula. Dessa maneira, eu preciso transformar essa equação aqui, esse W, em L. Por quê? Porque eu tenho o quê? Eu tenho o meu comprimento do meu reator aqui. Então, eu tenho uma informação... outra, eu não tenho W, então eu vou transformar essa equação em L, né? Em Z, em comprimento do reator, em comprimento ativo do reator, certo? Como que eu vou fazer isso, pessoal? Como que eu vou fazer essa relação de W com L? Vocês lembram? Deixa eu colocar aqui. Eu vou só repetir a equação, tá? Só repetir a equação aqui em cima para ficar mais fácil. Então, vai ser y igual 1 menos fw meio, onde o y é igual a P sobre P0. Escrevi errado aqui. Onde y igual a P sobre P0. Certo? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos sumir com isso daqui e fazer com que apareça um Z aí. Qual a relação, então, que eu tenho entre massa de catalisador e comprimento do reator? Nós vimos, tá lá no slide da primeira parte. AC, OC. Então, essa equação aqui, ela nos permite correlacionar quem? Olha só, gente. Massa de catalisador
e comprimento do reator, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou substituir aqui dentro. Então, eu vou substituir o W aqui dentro para reescrever em Z. Então, vai ficar assim. Eu vou já dizer quem é esse Y aqui, que é P sobre P0, tá, gente? Eu já vou deixar explícito isso. Então, vai ficar 1 menos alfa. Nossa, que alfa mais feio, né, pessoal? Vamos fazer uma letrinha mais bonitinha. Então, vai ser 1 menos alfa, 1 menos φ, AC, Z, Rc e meio. Certo? Então, eu peguei o quê? Peguei essa equação que ela relaciona W e Z, substituí o W aqui dentro, abri esse Y, que eu sei que ele é P sobre P0, e cheguei nessa expressão aqui. Mas, pessoal, vou até deixar de outra cor. Eu sei que alfa é igual a 2, beta 0, AC, Rc, 1 menos alfa, P0. Eu sei disso aqui. Isso aqui nós deduzimos quando nós estávamos trabalhando a equação de Ergun, certo? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado aqui e vou isolar o 2 beta. Então, 2 beta vai ser alfa, AC, Rc, 1 menos φ, P0, certo? Pessoal, vamos fazer uma análise de termos, então. Vamos conversar aqui. Alfa, 1 menos φ, AC, Rc. Estão vendo que os termos são muito parecidos? Quem vai sobrar? Vai sobrar o P0. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar esse P0 para o outro lado. 2B0 sobre P0 igual a alfa AC Rc 1 menos φ. Agora, esse termo aqui que está em verde, não é a mesma coisa desse termo que está em laranja? Então, eu posso substituir esses termos aqui, tirando Z, por 2, beta 0, P0. Então, vamos lá? P sobre P0 igual a 1 menos 2, beta 0, P0, Z, porque o Z, ó, não entra aqui, Z elevado a meio. Ah, professora, por que você fez isso? Eu fiz isso por quê? Porque esses termos aqui são termos constantes, só para ficar um pouco mais fácil de vocês resolverem, certo? Chegamos, então, numa equação que avalia perda de carga, P sobre P0, escrito em Z. Eu notei o Z para no final do meu reator, que eu vou avaliar, Z vai ser igual a L, e nós vamos substituir os valores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular quem é beta. Nós temos lá a expressão do beta, né? Que o beta vai ser constante. Vamos calcular. P0 eu tenho, Z eu tenho, né? Porque eu vou calcular, acho que é 60 fit. E vocês acham P sobre P0. Basicamente é isso o exercício, pessoal. Então, para que a gente possa voltar nessa equação asterístico aqui, vou chamar de asterístico, nós vamos calcular beta. Vamos avaliar os parâmetros, então. Não conheço quem é beta. Beta vai ser G, 1 menos φ, Rho0, GC, dP, φ sobre 3, 150, 1 menos φ, mi, dP, mais 1,75 G, certo? Esse G, ele vai ser uma relação entre a vazão mássica e a área da seção transversal do tubo, que é tabelada. Então, a vazão mássica vale 104, ó, a vazão mássica vale 104,4 libra-massa por hora, dividido pelo AC, a área da seção transversal do tubo, que vale 0,01414 fit ao quadrado, certo? Então, vai ser 104 libra-massa por hora vezes 0,0141 fit ao quadrado, que vai nos fornecer 73,83,3 libra-massa por hora fit ao quadrado. Achei o valor do G. Agora, vocês vão substituir aqui
todo mundo aqui. Todo mundo é conhecido nessas unidades. Então, vamos lá. Gente, eu vou falando e vocês vão conferindo com o que vocês fizeram aí, tá? O G vale 7.383,3 libra-massa por hora fit ao quadrado. 1 menos 0,45, que é o valor da fração de vazios, dividido por 0,413 libra-massa por fit ao cubo, vezes 4,17 vezes 10 à oitava libra-massa por fit hora por libra-força, vezes 0,0208 fit vezes 0,45 ao cubo, que multiplica 150 menos 1 menos 0,45 vezes 0,0673 libra-massa por fit hora, é a viscosidade, dividido pelo dp, diâmetro de partículas, 0,0208 fit, mais 1,75 vezes G de novo, né? 7.383,3 libra-massa por hora fit ao quadrado. Então, meu beta zero vai ficar 0,0124 libra-força por hora por fit por libra-massa, vezes 266,93 libra-massa fit ao quadrado por hora, mais 12.920,77 libra-massa por fit ao quadrado por hora. Tudo isso, então, o meu beta zero vai valer 164,1 libra-força por fit ao cubo. Perfeito? Achei quem vale o meu beta zero, certo? Só que acontece, achei o meu beta zero, né? Vamos voltar para a equação do asterístico. Achei o meu beta zero. Mas eu preciso, né? O meu Z, ele tá em fit, 60 fit. E o meu P0, ele tá em ATM. Então, eu vou transformar esse beta zero, que tá em libra-força por fit ao cubo, em ATM. Entenderam? É a primeira coisa que eu vou fazer, então. Então, beta zero, né? Só tô transformando a unidade. 164,1 libra-força por fit ao cubo. 1 fit ao quadrado equivale a 144 polegadas ao quadrado. E 1 ATM equivale a 14 ATM,7 libra-força polegada ao quadrado. Só tô transformando. Então, vai ser fit, vai ser fit, com fit aqui, sobra um fit aqui. Libra-força com libra-força, polegada ao quadrado com polegada ao quadrado. Então, vai sobrar ATM aqui e um fit aqui. Então, meu beta zero vai ser 0,0775 ATM por fit. Por que eu fiz isso? Só para transformar o meu beta em ATM por fit. Só transformei a unidade. Então, agora, pessoal, retornando na nossa equação asterístico, substituindo, então, todos os valores, nós sabemos, né, 1 menos 2 vezes beta zero. Beta zero a gente acabou de determinar, que vale 0,0775 ATM por fit. P0 vale 10 ATMs, vezes o Z. Nós vamos avaliar no final do reator. Então, no final do reator, Z igual a L, que é igual a 60 fit. Substituindo todo mundo, então, depois de substituir, vou escrever aqui, depois de substituir em asterístico, nós vamos determinar que o Y vai ser 0,2646. O Y não é P sobre P0? Então, 2646. O P vai ser 0,2646 vezes o P0. Quem é o P0? P0 vale 10 ATMs, né? Vale 10 ATMs. Então, nós vamos ter 10 vezes 0,2646.
o P vai ser 2,64. Mas o que eu quero? Eu quero a queda de pressão, então eu quero a diferença entre o ΔP, né, que é entre o P0 menos o P. P0 vai ser 10, menos P, 2,64. Então, a minha diferença, minha queda de pressão, vai ser de 7,35 atms. Considerável. Isso daqui é uma queda de pressão muito grande, são 7 atmosferas a mais do que eu esperava. Então, o meu rendimento vai cair, porque a minha perda de carga vai ser muito grande no decorrer do meu leito. Entenderam? Então, é preciso avaliar qual é a queda de pressão no leito de vocês, certo? Eu vou deixar na lista de exercício um exercício agora, que ele vai utilizar todos esses dados que vocês tiveram desse exercício aqui, com essa queda de pressão, tudo. É como se fosse uma continuação para vocês calcularem a conversão, tá ok? Até daqui a pouco.